A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Que alegria ter você aqui para nós meditarmos o capítulo 45 de Gênesis. Estamos quase terminando esse livro. E nós terminamos ontem falando a respeito da defesa que Judá fez a respeito do seu pai. Ele vai dizer para José que, ele não sabia que era José, né? Mas ele vai dizer ao governador do Egito que se ele prendesse Benjamim, muito provavelmente o seu pai Jacó morreria de desgosto. E então terminamos o capítulo 44 e aqui no capítulo 45, que é o que nós vamos meditar hoje, logo no primeiro versículo, Moisés vai nos dizer que José não consegue mais conter. Então ele grita, saiam todos da minha presença. E pode parecer grosseiro José ter que gritar, mas ele estava cheio de emoção e, sendo José o governador, muito provavelmente ele estaria cercado de servos, ou seja, ele não teria uma certa privacidade. Então ele pede que todos saiam. Naquele momento, ele queria ficar somente com os da sua família, porque ele iria se revelar, né? Imagina só, os sentimentos de 22 anos agora seriam transformados em palavras. E o versículo 2 diz que ele começou a chorar na frente de todos, e seu choro era tão alto que os egípcios ouviam e também a casa de Faraó. Imagine só a cena, os irmãos de José ainda não entendiam o que estava acontecendo. José começou a chorar. O governador deu um grito, pediu que todos saíssem, então ele ficou emocionado. E no versículo 3, então ele disse aos irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Os irmãos dele, queridos, não conseguiam nem responder de tão assustados que estavam com a cena, né? Primeiro o governador manda as pessoas saírem, de repente começa a chorar alto e de repente ele diz, eu sou José. Eu não sei qual das três coisas deixou eles com mais medo. Então, no versículo 4, olha só, José pede que eles se acheguem perto dele. A atitude de José não foi uma atitude de violência, de raiva ou de querer, vamos dizer assim, puni-los fisicamente ou humilhá-los com palavras. Ao contrário, José fala, venham aqui, venham próximo de mim. E eles se chegaram e então ele disse, né, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Bom, esse era o fato. Ele estava dizendo, olha, eu sou aquele que vocês venderam. Mas no versículo 5 ele vai dizer, e eu preciso ler essa parte, ele vai dizer, agora pois não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Preste atenção, no momento em que ele se revela para os seus irmãos, no mesmo momento ele diz, não fiquem chateados com vocês mesmos. Era como se ele dissesse, Deus estava no controle, o Senhor tinha um propósito. Eu passei por todas essas lutas sim, e é verdade, vocês foram os culpados por eu ter ido parar no fundo do poço e ter sido vendido para o Egito. Mas foi Deus que me enviou adiante de vocês. E é o que ele vai dizer no versículo 7, ele diz, Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. E aí no versículo 8, José demonstra uma sabedoria, um discernimento que eu e você nós precisamos na nossa vida. Ele fala assim, ó, assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Pausa aqui um momento. José vai dizer que Deus o havia enviado àquela terra, que não foram os irmãos. Então, todo aquele sofrimento que ele passou, toda a situação de injustiça, toda aquela tristeza do engano, o tempo da masmorra, o tempo de ter sido esquecido, era como se para José estivesse assim. Deus sabe o que ele faz, ele tem um plano, eu posso não entender, mas eu continuo fechado com o Senhor. De Deus eu não me aparto. E ele conseguia ter o discernimento que ele estava exatamente no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Não importava a quantidade de vales que ele tinha passado, a quantidade de reveses, a quantidade de coisas ruins e até mesmo o que os irmãos dele haviam feito. Então, no versículo 9 ele vai dizer, voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele, assim manda dizer o seu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito.
venha para junto de mim, não demore. E aqui no versículo 10 ele já está até pensando, olha, vocês vão morar na terra de Gozem, vocês vão estar perto de mim. E ele vai dizer ainda no versículo 11, eu o sustentarei porque ainda haverá 5 anos de fome. Se eles não fizessem isso, queridos, eles iam acabar empobrecendo. E aí o versículo 14 vai dizer que então ele se lança no pescoço de Benjamim, ele chora, os dois choram. E o versículo 15 diz que ele também beijou todos os irmãos. E chorou e abraçou eles, ou seja, aquele momento era um momento de reconciliação, aquilo sim era um momento de cura, aquele almoço que eles tiveram todos juntos, podia até ser um momento de comunhão, mas não era um momento de verdade, não era um momento de coração aberto. Agora sim, todos estavam com seus corações realmente revelados. José havia se dado a conhecer. E então no versículo 16 a notícia chega até a casa de Faraó e uma coisa linda acontece. O Faraó e os seus oficiais ficaram contentes com aquela notícia. E essa alegria foi demonstrada principalmente com a bondade com a qual o Faraó respondeu a essa notícia. Faraó vai dizer a José, a partir do versículo 17, olha, traga o seu pai, traga as famílias de vocês para cá. Não só deu alimento para que eles levassem até Jacó, mas também mandou que eles fossem buscados, com carretas. Isso está lá no versículo 19. Ou seja, as crianças e as mulheres viriam com certo conforto, os velhos viriam com uma certa condição melhor, porque a viagem era longa, você se lembra? Nós já falamos sobre isso, eram quase 400 quilômetros. E então, eles receberam presentes, Versículo 22, cada um deles deu roupas novas. Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Sim, Benjamim estava sendo extra amado por ser irmão de José, do mesmo pai e da mesma mãe. Então, é assim que ele despede os seus irmãos. E no versículo 24, ele ainda acrescenta uma coisa. Ele diz assim, não briguem pelo caminho. Veja o cuidado de José. Veja o perdão dele. Sim, no capítulo 45 ele se revela. No capítulo 44 tem toda aquela cena, tem toda aquela situação criada com o dinheiro, com a taça, mas aqui, no capítulo 45, tudo fica claro, tudo fica revelado e fica resolvido. José com certeza havia perdoado os seus irmãos e agora ele só queria ver o pai chegar. Inclusive ele diz, não briguem pelo caminho, porque veja bem, poderia começar agora o momento das acusações. José não queria resolver nada. José não queria questionar nada. José só queria que houvesse paz entre eles, ele pudesse rever o pai, estar com Benjamim e até mesmo sustentá-los. Então eles chegam até Canaã, no versículo 25, e contam a notícia para Jacó. E a Bíblia vai dizer que o coração dele fica como sem bater. Imagina receber aquela notícia que você fala, impossível. Não, pera, é possível? Então vamos lá. Foi assim que Jacó ficou. Tanto é que o final do capítulo 45 é uma fala de Jacó, ele fala, basta, o meu filho José ainda vive, e irei e o verei antes que eu morra. E deixa para nós, no final do capítulo 45, aquele gostinho de, uau, eles vão se encontrar. E um novo tempo vai começar. Imagina a saudade que Jacó estava de José, principalmente sabendo que ele passou 22 anos num luto, numa tristeza, e agora a sua esperança havia sido renovada, algo que ele nem esperava acontecer, estava para acontecer. No meio de todo aquele período de fome, de tristeza e de escassez, Deus preparava para ele um presente não imaginado, que era poder ver o filho, poder cheirar o filho, poder abraçar o filho. Eu não consigo imaginar a emoção do coração de Jacó. Moisés escreve, o seu coração lhe ficou como sem bater. E eu consigo imaginar que quando essa informação chegou aos ouvidos de Jacó, foi aquela coisa do tipo, espera, o quê? Como assim, José? É o governador do Egito? Não estou entendendo. Então, eu não consigo imaginar, mas realmente deve ter sido uma maravilhosa de uma revelação. Então, nesse tempo de tanta tristeza e fome, Jacó estava perto de viver provavelmente um dos momentos mais felizes da vida dele, que foi o seu tempo com José, antes de que ele viesse a morrer. E nós terminamos por aqui o capítulo. Acho lindo essa reconciliação, acho lindo o fato de José não buscar a revanche, não buscar a vingança, mas primar pela paz. Aliás, eu acho lindo da parte de José não apenas, e nós vamos ver também isso no próximo capítulo, não apenas o fato de José não fazer o mal, mas o fato dele querer fazer o bem, porque ele podia perfeitamente dizer, eu quero meu pai e eu quero Benjamim, mas eu não quero vocês porque vocês me machucaram. Vocês roubaram 22 anos da minha vida que eu poderia ter vivido com meu irmão e com meu pai, vocês me fizeram mal, não quero vocês aqui, morram de fome, Ou então vão viver aí com alimento, mas vão viver longe daqui, da terra de Gozem, longe da fartura,
E olha, queridos, eu nem duvido que Jacó não aceitaria a proposta. Mas José não faz isso. Verdadeiramente, José estende a mão, não apenas perdoa, mas ele faz o bem para aqueles que fizeram mal. E eu penso que essa é a lição desse episódio para mim. Agora, você diz para mim se tem alguma outra lição ou alguma outra coisa que você quer acrescentar. Escreva nos comentários, eu vou ficar muito feliz de ler. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!